O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Daquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. E o que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tribos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Pessoal, fiquem tranquilos, não é outro padre que está aqui, tá? Sou eu mesmo. Parece outro, mas não é não, viu? É o mesmo, tá? E que estou fazendo aqui uns tratamentos no couro cabeludo. A médica disse que é estresse. Nunca vi estresse parecer no couro cabeludo, mas, enfim. E aí tem que passar umas pomadas aqui, umas feridinhas que tem, e para o resultado ser mais rápido, disse que é melhor que o padre raspasse a cabeça. Então, o padre raspou a cabeça para poder tratar. Espero que seja só por fora, né? Espero que o padre não esteja ruim da cabeça, por dentro, mas só por fora, né? Logo passa, e dizem que quem raspa uma vez fica com a cabeça raspada para sempre. Também não sei, vamos ver se é verdade. Brincadeiras à parte, só para justificar o fato do padre estar careca. Eu estava aqui pensando, a primeira leitura, a atitude de Deus é sempre desconcertante. Ainda bem, né? A atitude de Deus é sempre uma novidade e é sempre desconcertante. Vejam, ontem, no texto de ontem, Deus estava triste, decepcionado, porque o povo tinha buscado outros deuses. Eles estavam adorando outros deuses. E Deus faz uma reclamação severa para com o seu povo. E institui os juízes, para os juízes a corrigir o povo lá. E dizia o texto de ontem que os juízes eram a presença do próprio Deus para o povo. E aí, no texto de hoje, que nós acabamos de ouvir também do livro dos Juízes, Deus, ele se manifesta por meio de Gideão e se manifesta com uma proximidade, com uma afeição, com uma delicadeza, até mesmo, para com o seu povo. E instrui Gideão para que Gideão liberte de novo o povo de Israel. Por que liberte de novo? Porque aqui tudo indica que o povo já está na Babilônia, né? Porque eles já fizeram toda a caminhada, deserto adentro, já entraram na terra prometida, tornaram de novo escravos, agora escravos da Babilônia, né?
nesta perspectiva, né, Deus propõe uma segunda libertação para o povo. Por isso que eu digo que é uma delicadeza. Porque a gente viu ontem Deus reclamando, Deus estava nervoso ontem, porque o povo estava adorando outros deuses, estava colocando outros deuses no lugar que é dele. E aí, nesse texto que nós acabamos de ouvir, Gideão aceita a proposta de Deus, e acho bonito porque ele coloca como condição para não fazer o que Deus está pedindo, porque ele e a família dele era a família mais humilde. A tradução humilde para dizer mais pobre, né? E vejam, humilde é justamente os humildes, é nos humildes que o Senhor se revela, é para os humildes. Bendito seja, Senhor, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos, diz Jesus lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Então, a humildade de Gedeão e de sua família, de novo, conquistou o coração de Deus. E Deus propôs uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Porque vejam bem, se fôssemos nós no lugar de Deus, pretensão a nossa, né? Pretensão do padre se colocar no lugar de Deus, né? Mas se fôssemos nós, conhecendo o povo, cabeça dura, infiel, se desviou várias vezes da aliança, foi para caminhos que não era para ir, desobedeceu a Deus. Será que a gente daria uma segunda chance? Dependendo da situação, já mandava logo para aquele lugar, né? Ou então suma da minha frente, não quero mais saber. Fosse nós, né? Ainda bem que Deus não age como nós. Deus é diferente. Deus não pensa e não age como a gente agiria. Porque se fosse agir do jeito que a gente agiria, né, nós também estaríamos numa situação difícil. E, no entanto, Deus está sempre de novo dando uma nova chance. Sempre de novo dando uma nova oportunidade para o povo recomeçar e viver os seus mandamentos, viver a fidelidade da aliança. Na pessoa, né, de Gideão, aí o versículo 22 traz um relato que eu achei interessante. Versículo 21. O anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão e tocou a carne e nos pães ázimos, levantou-se então um fogo de pedra e consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Percebendo que era o anjo do Senhor, Gideão exclamou: ai de mim, Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face. Este vi o anjo do Senhor face a face é a mesma coisa de que vi o próprio Deus. Ele experimentou, ele teve um encontro com Deus. E o encontro com Deus fez com que ele entendesse o que Deus estava propondo para ele. Nós precisamos também buscar. Talvez Deus não se revele para nós como se revelou para Gideão, né, na figura do anjo, e fazer, né, ver fogo, etc. Mas Deus se revela, Deus se manifesta. Nós precisamos também estar sensíveis para perceber a presença de Deus na nossa vida. Pode ser que nós tenhamos recebido visita de anjos e a gente nem percebeu. Porque nosso coração está distraído com outras coisas e muitas vezes não percebemos. A paz esteja contigo, não tenhas medo, não morrerás. Então Gideão construiu ali mesmo um altar ao Senhor e o chamou. O Senhor é paz. O Senhor é paz. É profunda essa expressão, né, e nos enche de alegria e nos enche de esperança. Jesus, como sempre, não alivia. Jesus não faz desconto, não. Essa história, né, que o brasileiro gosta de dizer, né, está sempre dando um jeitinho,
Com Jesus não tem jeitinho brasileiro, não. Jeitinho brasileiro, né? O brasileiro está sempre tirando vantagem, sempre se aproveitando das situações. Não, Jesus não dá, não tem desconto. Não tem desconto. O texto de ontem dizia do jovem que queria seguir Jesus, que queria saber o que fazer para ter a vida eterna. Jesus mandou ele vender tudo que ele tinha, dar o dinheiro aos pobres e voltar e segui-lo. Ele ficou triste porque era muito rico. Não pôde seguir Jesus. Aí o texto de hoje, Jesus diz que, em verdade eu digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Não somente riqueza no sentido estrito da palavra. Mas eu retomo o que eu disse ontem e o que eu tenho dito em outras ocasiões. Se todos nós, não só rico materialmente falando, mas nós que não somos ricos materialmente falando, se nós tivermos nosso coração apegado às coisas materiais, também não entraremos no reino dos céus. Todo mundo que tiver o coração apegado aos bens materiais deste mundo não entrará no reino dos céus. Por quê? Porque no seu coração não se encontra lugar para Deus. Está apegado às coisas mundanas, às coisas deste mundo. E por isso essas palavras de Jesus são palavras radicais. E é por isso que eu digo, Jesus não faz desconto. Jesus não ameniza. Se quiser segui-lo e encontrar a salvação, precisa ter um coração desprendido. Totalmente desprendido. E aí percebe-se que, não só para nós, mas olha só, Pedro também não entendeu muito bem, não, o que Jesus falou de ter um coração desprendido. Porque depois que Jesus fala isso, olha a pergunta que Pedro faz para Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? O que Pedro está pensando? Vamos entrar um pouquinho na cabeça de Pedro. O que Pedro está pensando? Pedro está pensando que quando o Senhor chamou ele que estava lá pescando, ele deixou para trás a rede, os funcionários, a pescaria e uma série de coisas. Talvez ele tenha pensado assim: o Senhor vai me dar alguma coisa que recompense essa perda. Eu vou deixar para trás tudo isso e certamente vou ganhar outras coisas. E o Senhor diz, de forma muito direta. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em 12 tronos. E isso é, sem dúvida nenhuma, mais profundo e mais significativo do que todas as riquezas materiais que a gente possa receber. Receber do próprio Senhor a dignidade de juiz, para junto com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, julgar as 12 tribos de Israel. Para nenhum rei de Israel, por toda a virtude que eles tinham, por toda a beleza que eles viveram, Deus prometeu isso. Deus não prometeu isso para nenhum dos reis do Antigo Testamento. Nem aqueles mais piedosos. E está prometendo para os discípulos, dizendo que no fim dos tempos, quando o Senhor se sentar no seu trono, no trono da sua glória, os discípulos, aqueles que o seguiram, havereis de sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, e aí o Senhor completa: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais. O Evangelho de Lucas, nesse texto, diz que receberá 100 vezes mais nesta vida com perseguições.
e a vida eterna. Eu acho interessante esse acréscimo do Evangelho de Lucas, quando fala desse texto. Receberá como herança a vida eterna. Então, é para a vida eterna que nós deveremos lutar. Por isso que nós não devemos ter o nosso coração apegado às coisas materiais. E aí Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque o coração está distante. E aí o texto termina. Eu acho impressionante isso também. Eu não sei se vocês já viram em algum lugar alguém brigando numa fila para ser o último. Vocês já viram? Aqui em algum lugar? Alguém brigar para ser o último da fila? Ah, não, eu quero ser o último. Ah, não, eu quero ser o último. Não, eu quero ser o último. Eu acho que isso é uma realidade que a gente nunca vai ver. Porque todo mundo quer sempre o primeiro. Quer ser sempre o primeiro. Ninguém quer ser o último. E Jesus diz, há muitos que são os primeiros e serão os últimos. Há muitos que são os últimos e serão os primeiros. Eis o desafio que Deus nos faz. Como dizia Santa Teresinha. Santa Teresinha dizia que ela queria ser a última da fila. Porque ela estando no último lugar da fila, ninguém iria roubar dela o último lugar. Porque ninguém gosta de estar no último lugar. Olha que santinha sabida. Olha que santinha sabida. Ela entendeu as coisas. O último lugar é garantido, ninguém vai querer roubar. E quem estiver no primeiro lugar todo mundo vai querer, né? Mas o último ninguém quer. Por isso Jesus diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então, a gente precisa entrar nesta dinâmica. Esta é a dinâmica do céu. Se quisermos conquistar a vida eterna do paraíso, nós precisamos entrar nesta dinâmica. E é uma dinâmica radical. A radicalidade de Jesus, que não faz desconto. É isso o caminho que nós temos que percorrer. Se não tivermos coragem de percorrer esse caminho, não conquistaremos a vida eterna. Assim, desse jeito. Portanto, nós precisamos dar os nossos pulos se nós quisermos conquistar o paraíso. E se não dermos os nossos pulos, nós não iremos conquistar. O Senhor Deus nos ajude, nos converta e nos faça perseverantes em seus caminhos para conquistarmos a glória eterna no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs,